A guerra da Ucrânia completa 2 anos amanhã, ainda sem indícios de que possa ter um fim em breve. Nesses últimos 2 anos, 14 milhões de ucranianos tiveram que deixar suas casas, o que causou a maior migração da Europa desde a Segunda Guerra Mundial, além de centenas de mortes, infelizmente, registradas. Para analisar os efeitos desse conflito na economia mundial, nós convidamos o economista Marcelo Carvalho, da WIT Invest, está aqui com a gente. Marcelo, muito obrigado pela sua participação aqui no RN, né? É claro que sempre é muito importante a gente pontuar que numa guerra como essa é lamentável se perder tantas vidas, né? Mas a gente quer a sua participação para falar um pouco sobre o aspecto econômico, o que mudou na economia mundial nesses 2 anos depois do início do conflito. Boa noite. Ah, Boa noite. As principais mudanças, sem dúvida, foram na questão alimentícia, né? A gente teve um impacto muito grande, não somente na oferta dos grãos oferecidos pela Ucrânia e também pela Rússia, mas também pela parte dos insumos. Os fertilizantes fornecidos pela Rússia são de grande importância para o mundo, não a menos que o Brasil fez acordos com a Rússia para manter o fornecimento dos fertilizantes e assim a gente não ter uma crise de desabastecimento aqui no Brasil. Mas, além disso, também teve o petróleo, que, dado ao fato da Rússia ser um grande exportador de petróleo, a gente teve uma falta por um tempo em todo o globo, mas ainda assim, como eles conseguiram direcionar uma parte da produção para a China e para a Índia, conseguimos contornar essa situação. Agora, a gente no início da guerra falou muito sobre o impacto nas commodities, porque Rússia e Ucrânia são grandes produtores de trigo e de milho também. O petróleo, como você disse, sofreu um grande aumento nos preços, né? E hoje, 2 anos depois, né, isso já meio que voltou ao normal? A economia global se acostumou com a guerra ou não? Acabamos nos acostumando, a economia é um organismo vivo que ele não fica parado dado as dificuldades, né, que nós enfrentamos. O próprio escoamento de grãos da Ucrânia conseguiu outras passagens através de terra e não através do mar, e a própria Rússia não teve muito a sua produção afetada, visto que a guerra não foi na Rússia, foi somente no território ucraniano. Agora, depois da morte do principal oposicionista lá na Rússia, né, o Alexei Navalny, nas circunstâncias suspeitas, na prisão ele estava, os Estados Unidos impuseram novas sanções à Rússia. Você acha que isso pode, de novo, despertar aí uma alta das commodities, principalmente do petróleo, e despertar novamente a inflação internacional? Do petróleo, a maior preocupação é a guerra que a gente está tendo hoje no Oriente Médio. A Rússia já sofre sanções desde 2014, quando ela anexou a Crimeia, e em todo esse período ela vem sofrendo mais sanções ainda. A maior parte das sanções, os maiores impactos, eles sofreram logo no início da guerra. Então, essas atuais podem causar algum impacto, podem causar alguma agitação, mas nada muito drástico. Em relação, você citando aí a questão do conflito, né, de Israel contra o Hamas, isso aumentou, né, o cenário bélico no mundo. Como é que o agronegócio brasileiro pode se inserir nesse contexto, né, já que somos um dos 3 maiores produtores de alimentos, hein, Marcelo? A gente pode se beneficiar se mantendo neutro, né? O Brasil se manteve neutro em diversas guerras, diversos conflitos, e dessa forma o produtor brasileiro conseguiu fornecer um dos principais insumos para qualquer um viver, que é o alimento. Então, mantendo a nossa neutralidade, em nenhum dos lados tendo nenhuma participação relevante, a gente deve conseguir aproveitar e ser um fornecedor de alimentos. Do ponto de vista da economia, né? Porque os economistas normalmente eles precificam o que vai acontecer, né? Não há nenhuma indicação em relação ao fim dessa guerra na Ucrânia, né? No radar, por exemplo, não há nenhuma precificação do ponto de vista econômico. Não no curto prazo. Talvez tenhamos alguma coisa com a vitória do Donald Trump lá no futuro, mas isso é mais daqui a alguns meses, não vai ser alguma coisa de imediato. Até lá tem muita coisa a acontecer, inclusive no próprio âmbito da guerra. Perfeito. Quero agradecer então a presença do Marcelo, que nos ajuda, o economista que nos ajuda a fazer uma análise importante desse, infelizmente, né, 2 anos
de guerra. A gente, quando noticiou aqui, falou, isso deve terminar rápido. São 2 anos, pessoal, 2 anos, milhares de pessoas perdendo a vida. Obrigado, Marcelo, pela sua análise aqui. Uma boa noite e até uma próxima. Uma boa noite, até a próxima. Valeu.